Bom dia, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, meditaremos em mais uma motivação para a pessoa ser feliz de acordo com a avaliação de Deus. Espero que nossos amigos e irmãos estejam acompanhando e entendendo as mensagens que Deus nos tem concedido compartilhar com vocês. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Viagem sem paradas obrigatórias com o livro 100 Acontecimentos que Marcaram a História das Assembleias de Deus no Brasil. Um álbum histórico ricamente ilustrado com personagens e fatos que marcaram uma época. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O início do Círculo de Oração e muito mais. Leia e se emocione com 100 Acontecimentos que Marcaram a História das Assembleias de Deus no Brasil. Um produto com a qualidade CPAD. Família em Foco. Família em Foco. Bem, meus amigos, meus irmãos, no Fonte de Vida anterior, nós vimos que são bem-aventurados os olhos que veem e os ouvidos que ouvem a mensagem de Deus. Hoje, veremos que é feliz quem recebe a revelação de Deus. Veja o texto bíblico. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 15, vemos um diálogo muito interessante entre Jesus e seus discípulos. Diz assim a palavra: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? É uma questão muito pertinente, porque Jesus queria que eles dissessem a opinião que tinham formado dentro de si, de suas mentes, acerca de quem seria aquele Jesus que estava diante deles. Após ouvir acerca da opinião pública, ouvir acerca da opinião que as pessoas davam sobre a sua pessoa, Jesus, de modo direto e incisivo, perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Eu acredito que houve uma pausa, um pequeno momento de silêncio. Mas o apóstolo Pedro, que era um homem, talvez, de temperamento sanguíneo, adiantou-se e respondeu com bastante firmeza: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante desta resposta tão curta, tão simples, tão incisiva, porém tão cheia de convicção, o Senhor Jesus respondeu a Pedro e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está nos céus. Pedro foi bem-aventurado por duas razões. Primeiro, não foi a sabedoria humana que lhe revelou aquela verdade. Pedro não entendeu que Jesus era o Filho de Deus vivo por um sentimento, por um entendimento intelectual, por uma razão humana ou filosófica, ou mesmo teológica. A segunda razão, a mais importante, pela qual Pedro foi bem-aventurado ou feliz, foi o fato de ter recebido a revelação diretamente de Deus. Jesus disse: Mas foi o meu Pai que está nos céus quem te revelou. Assim, é feliz a pessoa que recebe a revelação de Deus, a revelação das verdades de Deus, pois o conhecimento e a compreensão do Evangelho não é técnico, não é hipotético, não é filosófico, não é intelectual. Uma pessoa só pode entender a verdade do Evangelho se for por revelação do Espírito Santo de Deus. Como está escrito em João 16, 18, quando o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem só é convencido de que é realmente um pecador e que, portanto, necessita de salvação se for por revelação de Deus. Isto é algo muito sério. É algo maravilhoso que precisa ser anotado, que precisa ser entendido. A palavra de Deus mostra, então, que Pedro recebeu revelação não do homem, não pela visão humana, mas por revelação de Deus.
É o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem revela. Jesus falou para Nicodemos que aquele que é nascido do Espírito é Espírito, quer dizer, nascido por revelação do Espírito Santo de Deus. É uma coisa muito séria e eu tenho chamado a atenção sobre isso quando dou cursos ou seminários sobre evangelização pessoal. Mostra aos evangelizadores, aos pregadores, àqueles que saem de casa em casa ou que pregam o Evangelho, seja no culto ao ar livre, seja no púlpito, no templo. Há uma coisa muito séria quanto à recepção da mensagem por parte dos pecadores. A Bíblia diz que as barreiras que se levantam para que uma pessoa não entenda o Evangelho são muitas. E duas dessas barreiras são muito tremendas. Uma é ligada à própria natureza do homem. Diz a Bíblia em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E a segunda barreira é encontrada em Romanos 8,7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Há uma terceira razão, talvez a mais pesada, para que o homem não entenda a palavra de Deus. Diz a Bíblia que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não percebam a vontade de Deus, para que suas vidas, veja bem, para que suas vidas sejam transformadas por Deus. Veja bem o que está escrito, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4. Assim, o diabo cega o entendimento das pessoas, cega a mente das pessoas, e elas não podem perceber as coisas de Deus. Pedro foi bem-aventurado, por quê? Porque não foi a carne e o sangue que lhe revelou a real identidade de Cristo. Aquela profunda verdade acerca da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, foi quando ele disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Não foi resultado do saber teórico. Pedro jamais entenderia através do conhecimento do judaísmo, através dos filósofos de sua época, dos mestres humanos do seu tempo. Tamanha verdade. Pedro somente entendeu isso porque Deus o revelou. A gente por aí que está fazendo das igrejas um clube de serviço religioso. Isso não é interessante. De uma maneira nenhuma. É preciso que a pessoa entenda que para estar no Evangelho, precisa o Evangelho estar na pessoa. Antes de tudo, é uma revelação de Deus, através do Espírito Santo. Seja grato a Deus, porque se você tem certeza da salvação, é porque você recebeu a revelação de Deus. Então você é feliz. Veja alguns conselhos. Primeiro, se quer receber o conhecimento da revelação de Deus, busque de todo o coração, orando, lendo a Bíblia e ouvindo mensagem de Deus para a sua vida. Se puder estudar, estude. Se puder fazer um curso teológico, faça-o. É uma bênção. Mas saiba que a revelação de Deus só se obtém pelo Espírito Santo, através da sua santa palavra. Diz a palavra: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Salmo 135. Em segundo lugar, quando você sair para evangelizar os pecadores sem Deus, saiba que só o Espírito Santo pode quebrar as barreiras espirituais que impedem o acesso do ser humano à verdade de Deus. Diz a palavra: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não vivereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, 8 a 11. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima.
Viagens sem paradas obrigatórias com o livro 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um álbum histórico ricamente ilustrado com personagens e fatos que marcaram uma época. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O início do Círculo de Oração. E muito mais. Leia e se emocione com 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um produto com a qualidade CPAD. Espaço Jovem. Olá, bom dia, paz do Senhor. Mais um sábado na presença de Deus, estamos muito felizes, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Hoje é um dia muito diferente, porque você já sabe, a UMADEP não para, a UMADEP faz mais. E neste momento está acontecendo o nosso segundo Rally UMADEP 4x4, Conquistando Territórios, onde durante todo o dia de hoje estaremos chegando a lugares de difícil acesso, levando uma palavra de vida e esperança aos moradores de Sítio Jardim, Cobé, Ponta de Várzea, Sítio de Santa Cruz, Riacho do Bom Pasto, Sobrado e terminando logo mais às 18 horas com a grande cruzada Cristo Liberta no bairro de Passagem de Areia. Isto é uma UMADEP que faz missões até os confins da terra. E nesse clima de muita alegria, jovem, vamos adorar o Senhor Jesus com a cantora Michele Nascimento. Vencer pelo inimigo, vou lutar, vou conquistar. Eu sei Deus é comigo, mesmo que as flechas venham para me atingir. O meu coração guardado está em ti. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza. Estou armado, fui treinado pelo meu Senhor. Minha armadura é a palavra e o meu louvor. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos oprimidos, vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres, vou louvar e prisões se abrem, vou louvar, já estou vendo algo acontecer. Vou louvar, eu quero ver o céu mover, o
lenda, jovem. A UMADEP não para, a UMADEP faz mais. No próximo final de semana acontece Impacto Jovem nos setores 4 e 6 e você não pode ficar de fora, vai ser bênção, hein, jovem? E vem aí de 6 a 9 de setembro o maior e mais tradicional Congresso Jovem do Rio Grande do Norte, o 35º Congresso da UMADEP, com o tema Jovens Avivados fazendo uma grande obra. Faça sua caravana, agende-se e não fique de fora. Mais informações, ligue 8805-9065 ou 8810-3184 ou acesse o nosso site www.umadep.com.br. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Tenham um maravilhoso final de semana e a paz do nosso Senhor. Fonte de vida. Ao longo de décadas, no Brasil e no mundo, milhões de vidas são abençoadas pelas revistas de escola dominical da CPAD. Desde criança eu participo da escola dominical. Dou graças a Deus porque tive o privilégio de treinar e preparar muitos milhares de professores da escola dominical. É uma honra ser professor da escola dominical. Lições bíblicas e escola dominical. Uma história incomparável. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Quarta Conferência Missionária supera as expectativas. Conferência Missionária desperta consciência por missões. Tudo isso daqui a 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Você merece o melhor. A Gráfica Fernandes garante aos seus clientes um serviço de alta qualidade e a entrega no dia marcado, feito por profissionais capacitados e com equipamentos de alto padrão. Aproveite o melhor preço. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento 1076, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Conferência Missionária desperta consciência por missões. A Assembleia de Deus em Parnamirim, através do Departamento de Missões DEMIP, realizou a 4ª Conferência de Missões com o tema Missões, o clamor dos não alcançados. Quem irá? No dia 10 de agosto, no Templo Sede, a conferência foi aberta com ótima participação dos irmãos de todas as congregações e representações de igrejas do interior. Com a participação da Orquestra Louvores de Sião, do Coral Estrela d'Alva e das cantoras Raquel Castro, Leni Barros e Patrícia Pires, o culto de abertura teve momentos especiais de adoração a Deus. A abertura solene, organizada pelo DEMIP, teve a tradicional entrada de bandeiras e de crianças, conduzindo a flâmula do DEMIP, Departamento de Evangelização e Missões. Uma apresentação de vídeo com imagens representando a realidade espiritual do mundo em vários países causou impacto nos participantes da conferência, especialmente no que acontece em países dos chamados povos não alcançados. A ignorância espiritual, a idolatria, o fanatismo religioso violento, a miséria de muitas nações, tudo isso resume o clamor por missões. Com o auditório lotado, o preletor da noite, o pastor Wanderson Silva, de Belo Horizonte, entregou mensagem poderosa da parte de Deus, com base no texto bíblico que inspirou o tema da conferência. Os participantes começaram a sentir que a conferência de missões haveria de despertar as consciências para a missão primordial da igreja, que é levar o evangelho por todo o mundo, a toda criatura, como ordenou Jesus Cristo. No segundo dia da conferência missionária, na parte da manhã, mais uma vez o pastor Wanderson Silva ministrou a palavra de Deus no primeiro horário sob o tema Quem enviarei, quem há de ir por nós. O louvor teve a participação das cantoras Mariquésia Beatriz, cantor Eligênio Silva e instrumental Heróis da Fé.
O segundo estudo bíblico da manhã de sábado foi ministrado pelo pastor Carlos José, presidente da Vem Brasil, ou Visão de Evangelização Mundial, que é a agência missionária com sede em Pirassununga, São Paulo. A Vem Brasil trabalha com foco na adoção de obreiros nacionais, apoiando missionários que vivem em seu próprio país. Na tarde do sábado, dia 11 de agosto, no primeiro horário, o pastor Carlos José, do Vem Brasil, completou o seu estudo sobre o projeto de adoção de obreiros, demonstrando que, se a igreja quer cumprir o ID de Jesus, precisa trabalhar com estratégias mais dinâmicas e eficazes. Com a adoção de obreiros, a Vem Brasil já conta com mais de 1.800 missionários em todo o mundo, em 25 países, trabalhando em parceria com igrejas que os adotam. O grupo Geração Avivada e o cantor Eligênio Silva encarregaram-se da parte do louvor. Na tarde do segundo dia da conferência, o diácono Terceiro Dantas, de Natal, ministrou a palavra, enfatizando os povos não alcançados, especialmente os que vivem na chamada janela 10x40, e demonstrou a necessidade de a igreja voltar-se com mais atenção para aquelas nações que vivem na miséria espiritual, econômica e social, onde vivem os povos mais pobres e oprimidos da terra. Na noite de sábado, a participação foi marcante e o auditório estava lotado. No louvor tiveram participação o Grupo Vida Nova, o Quarteto Arautos de Cristo, o Instrumental Cairóis, o Grupo Brilho Celeste e os cantores Amanda Melo e Edilson Honório. Encerrando sua participação na conferência, o pastor Carlos José ministrou a palavra de Deus com muita unção. O pastor Carlos José apresentou um vídeo mostrando a situação miserável em termos espirituais e sociais de povos que habitam em Varanasi, na Índia, onde, além de adorarem milhares de deuses, vivem na mais terrível miséria humana, banhando-se e bebendo das águas do rio Ganges, onde cadáveres boiam putrefatos, e mostrou o poder transformador do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, com imagens de cristãos que converteram-se pela pregação da palavra de Deus. Indianos convertidos vivem de outra maneira, transformados por Cristo em cidadãos dos céus e ótimos cidadãos da terra, com nova qualidade de vida. Encerrando sua participação, o pastor Carlos José entregou poderosa mensagem na unção de Deus e algumas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Ao final, fez oração por aqueles que queriam servir a Deus com mais poder. No último dia da quarta conferência missionária, na parte da manhã, ministrou a palavra o pastor Edinaldo Pires, de Portugal, sobre o tema O Desafio de Fazer Missões no Continente Europeu. Segundo o missionário, em 17 países da Europa, há menos de 1% de evangélicos. A Europa está sendo dominada pelo ateísmo, pelo islamismo e pelos movimentos da nova era. O pastor Edinaldo informou que na Espanha há mais de 90% dos cidadãos sem o Evangelho de Cristo. No segundo horário, do domingo de manhã, ministrou a palavra o pastor Eliezer de Souza, que já foi missionário na Venezuela. Discorreu sobre o desafio de fazer missões locais, deu informações sobre o DEPEN e incentivou a evangelização intensiva e estratégias para a evangelização urbana. A conferência missionária encerrou-se no domingo, dia 12 de agosto. As cantoras Raquel Castro, Gil Oliveira, Auricélia e os grupos Harmonia Celeste, Grupo Alfa e o conjunto de Semeadores de Cristo abrilhantaram o louvor a Deus, além da orquestra Louvores de Sião. O auditório estava lotado, na expectativa das bênçãos de Deus, na noite do encerramento do evento missionário. O pastor Martim Alves, presidente da EADERN, juntamente com sua esposa, a irmã Fátima Alves, demonstrando o apoio da igreja à obra missionária. O pastor Elinaldo Renovato passou a direção do trabalho ao pastor Martim Alves, que com muita propriedade enfatizou a importância das missões, relembrando que a Assembleia de Deus é fruto da visão e amor dos missionários pioneiros, Gunnar Vingre e Daniel Berg. O pastor Martim Alves parabenizou a Assembleia de Deus em Parnamirim pelo zelo e dedicação pelo trabalho das missões no Paraguai e em Portugal, reafirmando seu apoio à obra da evangelização, que é a missão da Igreja do Senhor Jesus. Retornou a direção do culto para o pastor Elinaldo Renovato, que deu oportunidade ao conjunto dos Semeadores de Cristo.
Em seguida, o pastor Elinaldo deu oportunidade ao pastor Adinaldo Pires, que dirige a Assembleia de Deus em Beja, no sul de Portugal. O missionário agradeceu a oportunidade e enfatizou a necessidade da evangelização da Europa. Aproveitou para elogiar o trabalho desenvolvido pelo missionário Eliebe de Castro e sua esposa, que estão na cidade de Almada, na área metropolitana de Lisboa, bem como na responsabilidade pelo trabalho da Bem Portugal. Na sequência, o pastor Elinaldo Renovato deu ciência à igreja de uma notícia desagradável envolvendo a missão em Portugal e apresentou slides que mostraram o veículo da missão que atendia a necessidade social dos irmãos carentes, inclusive no transporte de gêneros alimentícios, o qual sofreu um incêndio e foi totalmente destruído. O pastor Elinaldo apelou para a solidariedade dos que desejassem contribuir para a aquisição de um outro veículo semelhante. O pastor Martim Alves, sentindo a necessidade da obra, conclamou a igreja para, naquele momento, retirar a primeira oferta em prol da aquisição do veículo para a obra missionária em Portugal. A recepção da igreja foi muito positiva e foi recolhida a contribuição de amor para aquela finalidade. A oferta foi significativa, dando início, assim, ao esforço para suprir a necessidade da missão. A igreja onde o missionário Eliebe serve em Portugal situa-se num bairro pobre e os irmãos carecem de ajuda social. O pastor Wanderson Silva, de Minas Gerais, entregou a última mensagem da 4ª Conferência Missionária, enfatizando o valor da chamada de Deus e a obediência à ordem para fazer missões. No final, fez um apelo e 7 pessoas foram à frente, aceitando a Cristo como Salvador. Após a mensagem e o apelo, o pastor Maurício Leite, diretor do Departamento de Missões, agradeceu a todos os que colaboraram com o evento e fez a entrega de um projetor multimídia ao coordenador de missões da Igreja Rosa dos Ventos 3, que levou o maior número de inscritos para a conferência. Em seguida, convidou a missionária Socorro para receber o prêmio para a congregação de Mandu, que se destacou nas inscrições entre as igrejas do interior. Assim como na abertura, a Conferência de Missões teve um encerramento solene, preparado pelo DEMIP, com a apresentação de um vídeo missionário e a saída simbólica dos semeadores de Cristo, indicando o atendimento ao clamor dos povos não alcançados. A jovem Sara Medeiros despediu-se da igreja por sua mudança para Portugal, onde vai estudar e contribuir com a missão. Após a oração final pelo pastor Otávio de Castro, o pastor Martim Alves, presidente da EADERN, ministrou a bênção apostólica. Terminada a Conferência de Missões, a União de Mocidade da Assembleia de Deus não para. Neste sábado, está sendo realizado o 2º Rally Evangelístico, promovido pela UMADEP. Algumas dezenas de veículos 4x4, além de seus proprietários, levam equipes de semeadores de Cristo para evangelizar cidades do interior do campo de Parnamirim. A exemplo do ano anterior, essa estratégia moderna de evangelização contribuirá para a divulgação da Palavra de Deus em diversos lugares, alguns de difícil acesso, em parceria com igrejas do interior do campo eclesiástico da ADEPAR. No próximo Fonte de Vida, traremos informações sobre o trabalho do Rally UMADEP, que terá fortes emoções com a pregação da Palavra de Deus. Esse foi, portanto, mais uma Visão Panorâmica. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor e tenham um ótimo final de semana. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Você merece o melhor. A Gráfica Fernandes garante aos seus clientes um serviço de alta qualidade e a entrega no dia marcado, feito por profissionais capacitados e com equipamentos de alto padrão. Aproveite o melhor preço. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento 1076, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Bem, meus caros irmãos, meus amigos, telespectadores, graças a Deus pela sua audiência, pelo prestígio que você tem dado ao nosso programa neste horário. Deus abençoe a você, sua família, eu quero orar por vocês. Querido Deus, bondoso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por todos esses irmãos, esses amigos, Senhor, que estão na audiência do programa. Em nome de Jesus, abençoa a todos, é o que te pedimos. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.